Salve, salve galera, não é Galeria Clipe não, é Antenados na Geral. Você está no lugar certo, estamos na Boas Novas e aqui estamos em mais um Antenados na Geral, quando sempre tem um assunto muito legal do seu interesse ou de que você de repente ouviu falar ou que desperta a sua curiosidade. Então, o Antenados na Geral está só começando. Legal, nós temos aqui ele que é teólogo, presidente da Associação Pedras Vivas e líder da Congregação Judaica Messiânica Adonai Shammah. Rapaz, é difícil, hein? Não é pastor, é Roche. Mas você falou certinho, Andrade. Falou exato. Um prazer, viu, Lênin, estar aqui e discutindo esses assuntos, são assuntos profundos. Realmente vai ser muito bom para as pessoas que estão ouvindo, até as opiniões diferentes também vai ser muito bom. Legal, sempre muito bom tê-lo aqui. Ele é pastor e membro da Primeira Igreja Batista de Nilópolis, conferencista e palestrante sobre escatologia. Eu adoro o pastor Edinaldo Carvalho. Tudo bem? Muito bom tê-lo aqui. Eu também te amo, meu filho. E a todos. Saudações aos queridos debatedores, a você, Lincoln. Há algum tempo que não nos vemos, né? É verdade. Saúdo a todos com a paz do Senhor, mandando um beijinho afetuoso, amado para minha querida esposa, Glorinha, e suplicando ao Senhor, por intermédio do seu Espírito Santo, que venha em nosso socorro para discutirmos um tema tão controverso, de tão difícil entendimento, que é a questão do corpo, da alma e do espírito. Que ele venha e nos ajude. Ok, ele é pastor, presidente da Igreja Evangélica da Família de Deus, pastor Marcos Viana. Muito bom tê-lo aqui. É um prazer receber esse convite. Eu quero aqui, junto aos palestrantes, amigos, participar, ter essa ideia de divergir aqui as palavras. E eu tenho certeza que vai enaltecer, vai ajudar a compreender melhor esse tema, tão polêmico, como está se falando aqui. É verdade. Ele é pastor, presidente da Igreja Pentecostal, Ministério Vaso nas Mãos do Olheiro, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, pastor Enoque Gomes. Muito bom tê-lo aqui, pastor Enoque. Prazer, meu Lincoln. É uma oportunidade grande, não só para nós, que vamos aprender, com certeza, um com os outros, mas para todos os ouvintes, Aqueles que estão nessa hora com o olho na tela. E as Boas Novas abriu, essa porta. É bênção. Muito obrigado. Amém. O nosso tema de hoje é exatamente o seguinte. Nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito. A nossa enquete é: você sabe a diferença entre alma e espírito? Já começa a polêmica, Já começa na parte polêmica. Você pode, através do nosso site, participar ou ligar pra gente, participar, envolver-se com a nossa programação Antenados começando. E eu começo o seguinte: o que é alma, senhores debatedores? O que é a definição de alma? E já junto a gente vai: o que é espírito? Existe diferença? Quais são as definições? Posso começar? Pode começar. Bem, isso é uma visão, cada um vai ter uma visão, isso só vai enriquecer as pessoas, Porque é uma coisa muito profunda e cada um vai olhar de uma maneira talvez até diferente do outro. Na minha visão, alma é uma coisa, o espírito, alma, espírito e corpo são separados, estão ligados, mas são três. Então o senhor tem uma posição trigotomista. Só que um pouquinho diferente da tradicional. Eu vou chegar no ponto. Veja bem, a alma é tudo o que você é. As suas qualidades e debilidades. Tudo. O seu temperamento, o seu caráter, sua pessoa. Emoções. O que define emoções, tudo. E por isso a alma ela é salva, porque ela precisa de salvação. Ela tem debilidades. E quando o Espírito do Eterno age na alma e a pessoa aceita o testemunho de Yeshua, há salvação para ela. Observe que o corpo, ele na verdade, ele vai perecer e vai morrer. Futuramente a alma vai receber um novo corpo. A alma precisa de um corpo, porque nós não somos incorpóreos. Só o Eterno, só Deus é incorpóreo. Todo ser criado, gerado, precisa de corpo. Agora, o que é o Espírito, na minha concepção, na concepção que eu vejo na palavra? Porque inclusive Yeshua, em Marcos 9, ele fala sobre tomar cuidado, se o teu olho te faz tropeçar, arranca o olho, e no final ele fala: senão você pode ser lançado no inferno, onde o verme, ele queima, mas nunca deixa de queimar, ou seja, ele não tem um fim para esse verme. E quando a gente lê isso, nós temos que compreender o que ele está falando. Por outro lado, Paulo fala que
devemos manter corpo, alma e espírito irrepreensíveis, né, em Tessalonicenses. E também nós vemos que a palavra de Deus ela tem o poder de separar alma e espírito. Na minha visão, acerca disso, o espírito, ele procede do eterno e é um campo seguro para o eterno operar em nós. Através do espírito, o eterno ministra a nossa alma. O Espírito de Deus, se ele entrasse na nossa alma, se ele habitasse dentro realmente da nossa alma tem debilidade, tem pecado. Observe, quando Yeshua estava no madeiro, ele, quando recebeu o pecado, o Espírito do Eterno saiu dele e falou: meu Deus, por que me abandonaste? Porque Deus não pode conviver com o pecado. Então o Espírito, na minha concepção, é uma área segura, onde o Espírito do Eterno opera para chegar na nossa alma. Quando uma pessoa morre, o espírito volta para Deus. Aí a gente perguntaria aquela pessoa que foi para o inferno. Quem é que vai para o inferno? Se o espírito volta para Deus, quem é que vai para o inferno então? Obviamente a alma daquela pessoa. E habita onde? Em que corpo? É interessante essa palavra de Marcos 9, que refere-se a Isaías 66, e a gente vai ver qual é o corpo da alma que habita no inferno. É um verme. É um verme. Um verme que vai queimar, porque a alma precisa de um corpo. Não é um corpo humano, mas é um verme. Então, na minha concepção, tanto quando uma pessoa realmente ela é salva, quando ela aceita o testemunho de Yeshua, o que acontece com a alma dela? Se ilumina. O que acontece exatamente? Deus opera nessa pessoa através do espírito dela. Até então, o espírito dela estava fechado e a sua alma estava em escuridão. Então, só para a gente começar, é uma das visões, obviamente, vai ser apresentada. Pastor Marcos, pelo que o pastor Marcos Andrade fala, a gente fica assim muito tranquilo em relação ao corpo. Eu acho que existe uma convergência de que o espírito, a alma, habita num corpo. Mas qual a sua visão em relação à definição de alma e espírito, ou se é a mesma coisa? Não, eu já vou um pouco distante dele, porque eu entendo que a alma, né, ela é, vamos colocar assim, eu pego a minha alma, né, eu tenho vida, ela é o vigor do meu corpo. Quando o vigor sai, acaba, a alma acaba. O que vai para Deus, o que vai voltar para Deus é o Espírito que Ele colocou em mim, sendo que o Espírito que está em mim, né, ele não é terreno, ele é de Deus, ele vem de Deus, é uma essência de Deus, então vai voltar para Deus. O que é a alma? A alma é o sopro, né? É o sopro, é o fôlego de vida, é o ânimo do corpo. Acabou o ânimo, acabou a alma. Então eu não vejo, como o irmão vê, que a alma precisa, né, ir para o inferno. Então o espírito, o que fazer com o espírito? Né, não bate, não combina, né, não combina, né, dessa maneira. Eu até compreendi certas coisas que ele falou, mas começa a se perder quando a alma ela já passa a ter uma existência própria. E aí já não funciona. Eu acho que a alma começa a funcionar na minha vida enquanto eu tenho vida nessa terra. Acabou aqui, a alma acabou. Pastor Edinaldo. Verdadeiramente é um assunto polêmico e controverso. Creio que isto remonta os idos, né, dos pensadores acerca disso, dos filósofos, Platão, Aristóteles, Descartes, e Agostinho, Leonardo Boff, Tomás de Aquino, e tantos outros falam a respeito dessa tricotomia ou dicotomia. Para o telespectador entender. Exatamente, a tricotomia, quando entendemos que existe uma distinção entre a alma e o espírito, uma vez que o corpo é ponto pacífico, né? O corpo é a matéria que, na minha opinião, veio à existência já com maturidade. Deus veio, e aí nega naturalmente a doutrina da ocorrência natural. O corpo foi enternecido, criado por Deus
como um ato, ele não é decorrente de evolução. Os rins, o baço, o coração, os neurônios, todos os órgãos do corpo humano vieram à existência pela palavra de Deus, e quando ele mesmo tomou da matéria e enterneceu o corpo já maduro. Adão não nasceu criança, Adão nasceu homem, já pronto, assim como Eva. Aliás, quando Adão viu Eva, disse assim: afinal, que maravilha. Eva não foi uma criança, uma menina, ela já estava diferente pronta. de Jesus, né? De Jesus foi criança. Diferente do verbo que se fez carne. O verbo, na verdade, ele foi concebido para que viesse à humanidade, não de maneira clandestina e nem como o primeiro Adão. Ele realmente passou por todas as etapas da fecundação humana, que não através do homem, mas através do Espírito, que é a alma. Observe lá em Levítico, capítulo 26, versos 30, diz assim: Deus dizendo aos judeus, por causa da desobediência, destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Deus falando acerca da alma dele. E o texto bíblico diz que Deus é Espírito. Então, se há uma divergência, se a alma é o ânimos, não é? E ela tem fim na falência do corpo, é a grande discussão. Ou se a alma é o espírito, ainda de forma não tão preparada, como diz o pastor Marcos, ao ponto de não ser ainda a imagem e semelhança de Deus, como é o projeto original. A imagem no que diz respeito às faculdades intelectuais, e a semelhança às faculdades morais e virtuais do Senhor, que transferiu para o homem. Por isso que é muito comum dizer assim: olha, o meu cérebro não é capaz de exercer capacidades além dos 10%. É claro que não, porque o corpo nos impede isso. Limita. Nós estamos numa dimensão, não tão menor que o espírito que está em nós, que não vem da natureza. O corpo vem da natureza. O barro, o fósforo, o ferro, o potássio, o magnésio, o cálcio. Tanto é que nós precisamos nos alimentar da natureza para termos o nosso corpo sadio, alimentado. Mas o espírito não. O espírito é o Ruach, Rocadas. Veio do santo. O espírito veio de Deus. Quando ele nos passa o espírito ou a alma, não é? Porque o espírito excelente, o espírito imagem e semelhança de Deus, e a alma, o espírito não tão excelente. A alma, a ligação entre o espírito e o corpo, para poder estar sujeito e sujeitar a dimensão material da criação. Você vê quem sujeita as coisas da terra é a alma, não é? A alma sente, a alma reage, a alma se entristece, a alma se alegra, a alma se corrompe, a alma se restaura, não é? Quer dizer, ela é vulnerável e ao mesmo tempo oscilante. O espírito não. O espírito é uno, indivisível e pronto para receber o aperfeiçoamento da estatura de varão perfeito quando estivermos no plano, não é? Após a ostra. Melhor, a pérola, sair da ostra, que é o arrebatamento da igreja e dos nossos corpos mortais. Esse assunto é tão profundo
que no próximo bloco eu vou começar com o pastor Enoque. A gente só começou, o pastor Enoque não pôde nem falar tanto assunto que a gente tem. Mas eu tenho que ir pro break e no próximo bloco a gente vem com esse assunto interessantíssimo. Eu adoro. Se você tem curiosidade, liga pros amigos, envolva a sua família, corpo, alma e espírito. Como é que é isso? No próximo bloco tem mais Antanados e eu já volto. A enquete é a seguinte: você sabe a diferença entre alma e espírito? No próximo bloco a gente tem mais Antenados com esse super assunto esperando por você. Já volto. Quem tem ouvidos, ouça o que Jesus diz. Criminalização da homofobia. O presidente saiu da cerimônia. A polícia encontrou o corpo graças a uma denúncia anônima. Milhares de pessoas. Agora são 3 horas no horário de Brasília e está no ar o Boas Novas Brasil. Anos de louvor e adoração. DVD do Ministério de Louvor Boas Novas. As mais tocadas durante seus 15 anos de carreira. Gravado ao vivo no Centro de Convenções Canaã. Um DVD para impactar a sua vida. Ministério de Louvor e Adoração Boas Novas. Já à venda na Disco Laser, CPAD e Central de Semeadores. Legal, estamos de volta com Antenados na Geral aqui pela Boas Novas. E é claro, né? Antenados na Geral, sua tarde é uma beleza. Muito tranquilo. Um abraço meu amigo André. André tá só descansando, relax, numa boa. Aí Lincoln Lira veio aqui, dar uma força aqui no Antenados e ó, hoje tá bombando. Estamos falando sobre corpo, alma e espírito. Existe uma diferença, inclusive é a nossa enquete. Existe diferença entre alma e espírito? Nossa parcial. As pessoas que estão participando dizem 60% dizem que sim e 40% dizem que não. Qual é a sua opinião? Existe diferença entre alma e espírito? E eu vou com o pastor Enoque. Pastor Enoque, o senhor aguardou aí direitinho, agora é a sua vez, né? Eu queria uma definição, a sua opinião sobre diferenças ou não diferenças entre alma e espírito. Interessante, Lincoln, que nós temos que focar também e que faz parte do texto corpo. O corpo, ele é uma substância de uma precisão tremenda. Não existiria nenhum pastor, não existiria nenhum ser vivo, ser humano, se não tivesse um corpo, claro. Mas não teria um corpo que pudesse falar, que pudesse aprender, que pudesse locomover, se não tivesse uma alma, né, pastor? Se não tivesse uma alma. Então, o corpo, como o nosso pastor falou aqui, realmente, ele já vem de uma estrutura excelente. Porque, afinal de contas, quem foi que fez o corpo? E para que objetivo? Então, o corpo é muito importante. Agora, em relação à alma, essa também é muito importante. A alma, ela se faz um pouco diferença, a alma do espírito, porque sabemos que o corpo, ele tem carne, ele tem osso, e ele não vai subir para os céus. Ele fica aqui mesmo na terra, no final do falecimento do ser humano. Mas a alma, ela, se for, no caso, evangélico,
né? Nós temos assim uma questão que morre-se a pessoa, o corpo vai para a terra, o espírito volta para Deus, porque não é do homem. E a alma aguarda-se o juízo de Deus. Pastor Marcos Andrade, agora... Eu esperei com calma. Com paciência. Não, primeiro corrigir uma coisa, o pastor falou de sopro. Sopro é ruach. Ruach é espírito. Veja bem, existe o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. O Ruach HaElohim, o Espírito de Deus. Agora, no Gênesis... Então, Ruach HaKodesh é Espírito do Santo. Mas, pastor Marcos, no Gênesis, quando há a vida em relação a Adão, ao sopro, a tradução que nós temos é alma vivente. Essa é a tradução que nós temos. Está errada essa tradução? Não é que está errado, mas assim, sopro é ruach. Ruach quer dizer o sopro de Deus. Sim, mas da criação de Adão, quando houve o sopro de Deus, a tradução que nós temos é alma vivente. O sopro gerou a alma. O sopro de Deus gerou a alma. Quer dizer, o Espírito gerou a alma. Gerou a alma. Veja bem, tudo é gerado pela palavra, como o pastor Edinaldo trouxe muito bem. Existe realmente essa diferença de espírito e alma. E o apóstolo Paulo ele chega a dizer que a palavra de Deus ela é tão eficaz, tão profunda, que ela consegue fazer uma coisa quase impossível. Ela separa a alma do espírito. E ele usa até fala de medula, né? E ele fala também de junta e medula. Junta e medula, se você for analisar, é quase impossível também você separar uma junta de uma medula. Mas existe uma possibilidade. O que é que separa a junta de medula? Uma célula. E o que é que tem dentro de uma célula? Palavra, informação. Cada célula ela é codificada, mas essa codificação se resume numa mensagem. E a mensagem é a palavra. Então, ele está falando algo real, ele não está falando uma parábola. Ele está dizendo, realmente a palavra consegue separar uma junta e uma medula. Porque a palavra está inserida em cada célula, em cada código genético. Então, tudo foi gerado pela palavra de Deus. A diferença realmente existe. E o Espírito, eu volto a dizer, ele foi gerado pelo Eterno como um campo seguro para o Eterno trabalhar conosco. Então, nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. O espírito é justamente o local do nosso ser, onde o Eterno ministra e ilumina a nossa alma e ministra a nossa alma. A nossa alma, quando se fala de alma, ou Deus fala, minha alma, né, Cirô, minha alma, Deus está falando no mesmo princípio. A alma não é o espírito, a alma é a pessoa, é o sentimento, é a emoção. Quando você fala, Deus enviou o seu espírito, não enviou sua alma. Ele enviou o seu espírito, a emanação dele. Então o espírito tem uma diferença realmente muito clara com relação à alma. A alma é você, são tuas emoções, são os teus sentimentos, são os teus pensamentos, são as suas qualidades, são a sua identidade. O espírito é algo sobrenatural. Da mesma forma que o Eterno tem o seu Ruach HaKodesh, são 7 espíritos de Deus. Da mesma forma ele concedeu ao ser humano um espírito. Uma área no seu ser, um espaço no seu ser que o Eterno pode ministrar seguramente. O que acontece, volto a dizer, com a salvação? Quando uma alma, ela recebe a direção, ela recebe a ministração do Espírito do Eterno, e ela se arrepende, ela se volta para Deus, ela é iluminada. Ou seja, abre uma porta, por isso que Yeshua falou, né? Jesus falou, eu sou a porta. Abre-se uma porta e Deus começa a ministrar o espírito dessa pessoa. Então o espírito se refere a algo relacionado ao Eterno. Por isso que quando uma pessoa morre, e essa pessoa não vai para o mundo vindouro, ela vai para o inferno. O espírito dela não vai para o inferno, o espírito volta para Deus. Mas a alma vai para o inferno. A alma vai para o inferno. E passa a habitar, como falei na primeira parte, no verme, onde ele não se consome embora esteja queimando continuamente. Então a alma vai para o inferno, o espírito não. O espírito volta para Deus. O espírito foi dado ao homem para que Deus possa ministrar para o homem. Deus não vai ministrar o homem no inferno. Então o espírito volta. O espírito que Deus deu ao homem não pode ir para o inferno. Então realmente, assim, segundo a palavra, existe essa divisão. Existe uma divisão, às vezes, tão imperceptível, que nós vamos enxergar os dois juntos. Nós vamos falar de alma como se estivesse falando do espírito, como se fosse uma coisa só. Mas o apóstolo Paulo ele deixa muito claro, a palavra é capaz de dividir a alma do espírito.
É difícil explicar isso sem uma ilustração, mas se você tivesse a linha de colocar muito tênue, né? muito tênue. Mas você olharia, não é uma coisa só o espiritual, mas não, existe uma diferença. O espírito é um campo seguro, onde o Eterno pode ministrar a alma humana. Ainda assim, o homem tem escolha, a alma tem escolha. Aliás, o Lincoln, inteirando o que o pastor Marcos falou, realmente a Bíblia fala que ninguém consegue dividir a alma do espírito e do corpo, a não ser através de estudo pela palavra e estudo, a não ser fica complicado. Pastor Edinaldo, acho que a bola foi levantada para o senhor, hein? Lá em Mateus, capítulo 10, versos 24, diz assim, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, ou seja, não terão corpos, mas terão alma, distantes de Deus eternamente. A questão tem outro texto aqui que eu separei. É interessante esse, porque a alma e o corpo, que né? Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar. Exatamente. Mas o espírito não pode pecar. O espírito, ele é o excelente. O espírito, ele é o que dá a vida. Ele, na verdade, é a parte que consubstancia a vida. A alma é um espectro do espírito. Ela é indissociável do espírito. Ela é como se fosse indissociável. Ela é o logos do espírito. Agora você vê o pastor Edinaldo indo de encontro à palavra. É a primeira vez que eu vejo o pastor Edinaldo indo de encontro ao livro de Tessalonicenses. É indivisível, porque Paulo esteve que pode dividir. Não, mas a divisão que Paulo se refere é uma divisão no que diz respeito à dimensão temporal do homem. Lincoln, a excelência que Deus tem preparado para nós, só com uma alma perfeita. E esta não pode ser a partir da queda. Então a alma, ela vive e precisa estar nesta ligação para as circunstâncias da vida aqui na Terra. Dessa dimensão. É por isso que, veja bem que coisa interessante. Quando o homem pecou, Deus se incumbiu de colocar, protegendo a árvore da vida, os anjos. Antes não tinha anjo. Não tinha. Mas aí depois que ele se insubordinou, porque o pecado original não é a desobediência, é a insubordinação. Essa outra boa que o senhor levantou agora, hein? O senhor levantou uma boa agora que vai já. Anota aí, produção. Essa eu gostei, hein? O pecado original não é a desobediência, é a insubordinação. É a insubordinação. Mas a insubordinação não é desobedecer? Não, uma alma subordinada não peca. A alma que se insubordina ao Espírito do Santo, esta peca. Porque quando a alma está debaixo do governo de Deus, ela não se insubordina, ela não desobedece. Para que, por exemplo, quando Deus falou, Satanás falou à mulher, se você tocar naquela nada árvore, lhe ocorrerá. Você certamente não morrerá. Não morrerá. Ele sabe que tu se tornarás como ele. Aí ela ouviu e topou. Quer dizer que eu sairei do patamar de criatura e passarei ao patamar de criador. Então ela se insubordinou, ela quis isso e caminhou para desobedecer. Entendi. A desobediência é via de consequência de uma alma insubordinada. Não é? Quer dizer, se você estiver debaixo
da vontade de Deus, você não peca, não desobedece, porque você está quem comanda não é o teu espírito, a tua alma, mas o Espírito de Deus em você. Eu vou ter que ir pro break rapidinho, tá? O negócio tá bombando. Eu vou pro intervalinho rapidinho. Você sabe a diferença entre alma e espírito? A parcial tá 62% diz que sim e 38% diz que não. Qual é a sua opinião? Antenados na Geral tem sempre um assunto muito interessante. E hoje eu tô aqui, ó, em êxtase, tô adorando corpo, alma e espírito. No próximo bloco, Antenados na Geral. Não zapeia não que eu volto já. Sem lançar mão das promessas de Deus, o livro Um Grito por Liberdade Financeira, escrito pelos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara, nos ensina que podemos ser bem-sucedidos, tendo uma vida próspera e de bem com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Quero apresentar a você o mais novo lançamento da Boas Novas e da Assembleia de Deus, que é escrito por mim e pela minha esposa Ana Lúcia, Um Grito por Liberdade Financeira. É tudo o que Deus pensa e que a palavra de Deus orienta para a pessoa ser bem-sucedida na vida material e na vida financeira. Isso aqui não são palavras de homens, é a palavra de Deus. Eu quero recomendar a você a adquirir e a presentear esse livro a alguém que você deseja sucesso e que seja feliz. Um Grito por Liberdade Financeira. Adquira já o seu nas lojas e principais livrarias. Horas, enquanto marcado aqui na Boas Novas. Até lá. No espaço feminino nós temos tempo para crescer em fé, pensar na nossa família, na nossa saúde, na vida profissional e também para um bom bate-papo com as amigas. É o espaço que Deus reservou para o nosso coração, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. De segunda a sexta-feira. Temos sim tempo, temos espaço para a gente pensar, colaborar uma com a outra, trocar muitas informações, se ajudando, acolhendo, enfim, esse é o nosso espaço, o espaço que Deus deu para a gente. Ok, estamos de volta com Antenados na Geral, com um assunto muito legal, falando sobre corpo, alma e espírito. Inclusive a enquete é: você sabe a diferença entre alma e espírito? Ligue e participa, envolva-se com a gente aqui, Antenados na Geral. Sempre um assunto muito legal e com a sua participação vai ficar melhor ainda. Legal, fazendo uma retificação, o pastor Edinaldo não foi contra a palavra, estava brincando, provocando ele para trazer o conhecimento, a inteligência do pastor Edinaldo em relação à sua argumentação. Mas estamos aqui com esse assunto polêmico, né? Falando sobre as definições de corpo, que há uma convergência em relação ao conhecimento do corpo, que a gente consegue entender pelos sentidos, né? A visão, a audição, o toque, o paladar, o olfato, e fica fácil entender o que é o corpo e que a gente um dia vai morrer e ele vai parar. Agora, quando fala de alma e espírito, aí o negócio começa a ficar difícil, né? Eu queria só falar uma coisa sobre a questão da alma e a dificuldade que ela passa. Ela tem duas escolhas. Ou ela escuta a ministração do Eterno, que vem através do espírito do homem, ou ela escuta a carne. Desculpe interromper, mas até da própria definição do pastor Edinaldo, pastor Marcos, em relação ao livre-arbítrio, para as pessoas entenderem. O livre-arbítrio, que é o direito da escolha, muito bem exemplificado pelo pastor Edinaldo, daquele conhecimento que a gente tem em relação à atitude de Eva e de Adão, que gerou o pecado, ali isso está no trâmite da alma. Da alma, porque a alma é que vai escolher. Então você diz assim, uma pessoa que não é salva, ela está sobre o império da carne, ou seja, no judaísmo chama Yetzer Hará, inclinação da carne, do mal. E isso domina sobre ela, a pessoa não consegue se libertar disso. Quando ela é salva, o que acontece na verdade? O espírito dela é iluminado.
ela passa a ser ministrada por Deus através do espírito dela. E ela fica nessa escolha. Essa escolha você tem mesmo salvo. Eu não sou dessa opinião, uma vez salvo, salvo para sempre, nada disso. Para mim isso aí não tem fundamento nenhum. A pessoa pode perder a salvação. Agora veja bem, a alma ainda tem escolha. Ela tem duas escolhas. Ou ela se consagra, e por isso Yeshua disse, se o teu olho te faz tropeçar, arranca o olho. É melhor você entrar no reino vindouro sem o olho, do que você perecer no inferno. A alma tem essa escolha. Ela escolhe a ministração do Espírito de Deus, que ocorre através do Espírito do homem, ou ela escolhe a inclinação da carne. Só que, depois que a pessoa realmente é salva, aceita o testemunho de Yeshua, ela alcança a salvação, o Espírito de Deus ilumina ela, através do Espírito dela, obviamente, deveria prevalecer o império do Espírito, e não mais o império da carne. Não mais o império da carne. Porque agora ela tem essa ministração, porém ela ainda pode escolher ouvir os desejos da carne. Só para deixar claro, essa palavra de Paulo, embora, e eu acho que a dificuldade muito grande de entender alma e espírito é porque é quase imperceptível a divisão, mas Paulo afirma, e a palavra é verdadeira, existe a separação. A palavra de Deus consegue separar alma de espírito e junta de medula. Ele compara junta e medula porque, como eu falei, é muito difícil você separar junta e medula. Só uma célula. Mas existe uma separação. Quando Paulo falou, ele sabia o que estava falando. Existe uma célula entre junta e medula, existe informação, existe palavra. Da mesma forma, o espírito. Repetindo, o espírito é um campo cuja separação é quase imperceptível, mas pode haver, que Deus coloca em nós para que Ele possa ministrar. Deus, Ele opera em nós através do nosso espírito. A nossa alma é defeituosa, mesmo após a salvação, ela tem mazelas, ela tem dificuldades, tem defeitos. Tramita no livre-arbítrio. Exatamente, ela faz a escolha. Ou ela escolhe o império do espírito, ou ela cai no império da carne, onde ela estava sucumbindo antes da salvação. A grande escolha da alma é quando ela é ministrada pelo Espírito, e Yeshua abre essa porta, porque antes da salvação você não tinha ministração do Espírito de Deus, a alma estava em escuridão, então a carne dominava sobre ela. Na medida que a pessoa recebe o testemunho de Yeshua, abre-se uma porta, o Eterno ministra através do Espírito da pessoa, a alma se ilumina. E ela tem a escolha de se consagrar. E isso é exortado a Bíblia toda. Se o teu braço te faz tropeçar, arranca o braço. Ou seja, tome atitude, se consagre. Mantenha irrepreensível, né, o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, enfim. Separar-se-ia o pai do filho e o filho do espírito e o espírito do pai? Aí eu não quero dizer. Mas aí entramos numa coisa. Eu não acredito em trindade. Aí a gente. Aí já votação eu estou falando naquilo que você. A gente crê que Yeshua vence, mas não trindade. Eu estou falando naquilo que você acredita. Não, trindade. Na unicidade. Não, é unidade. Ou na unidade. Unidade é diferente. Então se é unidade. É separado. Não é separado. Não, na minha concepção, pode ser separado. Não é unicidade. Unicidade quer dizer que Yeshua é uma manifestação de Deus. Na minha opinião, não. Yeshua é um ser. Ele foi gerado e criado com substância divina, ele teve um começo. Ele é separado do eterno. Ele é o incriado. Não, mas assim, ele estava com Deus no princípio. Na minha opinião. Não, sim, na minha opinião. O unicismo não é unicismo, eu não sou unicismo, eu sou unidade. Deixa o pastor Marcos Viana falar pra gente tentar trazer uma convergência, que agora eu gostei, agora o negócio trouxe uma polêmica. A unidade ou a unicidade, rapaz, Na crucificação, Jesus disse o quê? Pai, a ti entrego o meu espírito. Então o que volta é o espírito. Mas a alma permaneceu e foi às regiões. O espírito foi e a alma desceu. A alma, o espírito foi para Deus e a alma desceu. Que é a essência da alma é o espírito que foi. O espírito foi, mas a alma desceu. Não, o espírito que foi. Desceu ao inferno e foi lá e buscou a chave. Não, o espírito foi com Deus, a alma desceu. Ele foi e tomou a chave da morte. Ele pegou o espírito e entregou ao Senhor, é isso? A Deus. E a alma foi para onde? Ele não morreu? Acabou, ele morreu, a ti entrega o meu espírito. Nós não cremos em mais de um Deus, não é isso? Não, um único Deus. O único Senhor. O único Senhor. E o único Senhor é Pai, não é isso? É Pai. E ele também é Filho. Ele também é espírito. Aí vem e ele é indissociável entre eles. Assim, não se pode separar o espírito humano da alma humana.
Não se pode. Você vê, eu não concluí naquela fase, dizendo o seguinte: assim como o homem foi expulso e não teve mais acesso à árvore da vida, para que não vivesse eternamente caído, Deus fala em Apocalipse, por intermédio do vidente João, levado pelo Filho, em visão, dizendo assim: bem-aventurado, ele já polemizando. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida. Olha que coisa, a árvore da vida foi cerceada no Gênesis, no Éden, mas foi franqueada no Apocalipse para os que foram resgatados por Jesus. Muito bem, esses que foram resgatados, eles serão espírito? Serão espírito, sem alma. Aí o que eu serei quando for arrebatado? Quando o meu corpo for um corpo semelhante ao corpo de Jesus ressurreto, um espírito sem alma? A alma é o logos do espírito. Assim como Jesus é o braço de Deus, para que traga todas as coisas à existência, nada do que foi feito se fez sem ele. Tudo que foi feito se fez por intermédio dele e para ele. Ele, portanto, Deus não trouxe nada à existência senão por intermédio do Logos, que é Jesus Cristo. Assim também é a minha alma e o meu espírito. Eles foram criados juntos. Quem criou a alma? Foi Deus. E criou de qual matéria? Da matéria do universo? Da matéria física? Claro que não. A alma, tal qual o espírito, é de origem transcendental, é do próprio Deus, por isso que vai voltar para ele. Então essa tentativa de distinguir a alma do espírito, ela falece nos argumentos, a partir do momento que não haverá no futuro, em nossa existência, o nosso espírito sem a nossa alma. Na verdade, a alma é uma dimensão do espírito que Deus me deu para que eu venha a existir na dimensão material, na dimensão da terra, na temporalidade. Mas ela é indissociável do espírito. E os dois formam um só. E aqueles que não... E aqui uma pergunta, só para terminar a compreensão da argumentação do pastor Edinaldo. E aqueles que não se converterem ao reino de Cristo Jesus e forem habitar o inferno, o império das trevas, que existência vai ser aquela? De corpos? Não. Vai ser alma e espírito? Que existência vai ser aquela? Todos ressuscitarão. Todos ressuscitarão. De corpos. De corpos, mas sem alma? Corpos sem alma ou com alma e espírito? Com alma, mas sem espírito. Mas se todas exatamente, mas se foram de forma única criadas por Deus, como é que elas não vão voltar para o Senhor, né? pastor Edinaldo? Vira muito. Porque existe uma coisa, como é que o espírito vai para o inferno? Por isso eu defendo a alma vai para o inferno, o espírito não. Concordo. Mas o que vai habitar no inferno? Como é que o espírito vai para o inferno? Corpos sem alma. Sem alma? Porque a palavra diz o seguinte: não tem que como. Todos ressuscitarão, uns para a vida e outros para a morte. Mas o que? Alma e espírito. Mas eu digo, a habitação no inferno será a habitação de que seres? Sem alma. Não, com alma. Criadas por Deus, não pode ser dissolvidas. Foram criadas por Deus e depois ele deixou para o inferno. A palavra diz bem claro. João 5, 28 e 29. Deixou não. Diz assim: todos os homens serão ressuscitados dos mortos, né? Os remidos, olha só, serão ressuscitados para uma existência eternal no lago de fogo. Já sabe que é o inferno. Agora, mais à frente diz mais, e os remidos no céu. Eu vou pro break, eu preciso ir pro break, mas no próximo bloco, agora que o negócio esquentou, aqui demora, mas esquenta. No próximo bloco tem mais Antenados na Geral. Você sabe a diferença entre alma e espírito? Fica ligado, a parcial. 57% diz que sim, 43% diz que não. Mas no próximo bloco a gente vai conversar mais sobre isso. Antenados na Geral, sua tarde, uma beleza, pra quem gosta de conteúdo, fica ligado aqui na Boas Novas, no Antenados na Geral. Já volto.
Você quer participar do Baba Bíblia? Então, vamos lá, você pode mandar um vídeo fofucho de crianças ou animaizinhos, uma foto sua ou uma mensagem para nós, para o nosso e-mail, babebi@boasnovas.tv. Essa menina aí, olha, ela até parece com a Vitória do Babé Bíblia. Mas é a Vitória do Babé Bíblia? Acorda, Valda! Ih, sei não. Fiquem ligadinhos de segunda a sexta aqui na Boas Novas, de 11 da manhã ao meio-dia. Mas isso é bom demais da conta, não sabe? Babé Bíblia! Aleluia! Deus está olhando tudo. Deus está guiando você. Deus está fazendo, Deus está construindo a sua história. Você está lá embaixo tropeçando, cambaleando, parece que você vai cair, mas quando menos você esperar, como aquele homem no Novo Testamento que andava no campo, eu tenho para mim que ele vinha andando no campo, de repente ele topou com o pé naquele tesouro, ele achou algo valiosíssimo. Se você permanecer na presença de Deus, quando você menos esperar, você vai tropeçar numa bênção de Deus. A resposta, o local de provisão, de bênção, de vitória da sua vida vai aparecer diante de você. Antenados na geral. E hoje, olha rapaz, hoje o assunto tá uma benção mesmo. Você que gosta de assuntos polêmicos, de ter conteúdo para sua vida espiritual, tem que estar ligado aqui no Antenados na geral. Nosso assunto é falando sobre corpo, alma e espírito. E você pode ligar, pode ir no site, se envolver-se com a nossa programação, dando a sua opinião. Nossa enquete de hoje é: você sabe a diferença entre alma e espírito? O papo tá polêmico. Rapaz, eu tô até assim, ó. Eu tô ofegante. Agora, Lincoln, eu só queria trazer, assim, enfatizar algo, né, que você trouxe e enfatizar isso. Realmente, quando uma pessoa, embora seja quase imperceptível a diferença dos dois, ela fica muito perceptível quando ela morre. Inclusive, vamos separar inferno e lago de fogo. Lago de fogo é onde o inferno será lançado. O inferno é uma prisão, é um cárcere. E o lago de fogo, o próprio inferno será lançado no lago de fogo. Quando uma pessoa morre e ela é salva, ela tem herança no reino vindouro, ela vai com o espírito e com a alma. O corpo não, o corpo perece. Ela vai receber depois um corpo espiritual. Quando a pessoa perece no inferno, desce a alma. E a palavra é clara, Yeshua diz, é como um verme, citando Isaías. Porque essa alma precisa de um corpo. E é citado o verme, que queima, mas nunca se consome. Obviamente o espírito não poderia jamais descer ao inferno. O espírito volta para Deus, porque o espírito era esse porto seguro, era esse espaço que Deus colocou em nós para poder ministrar. Agora, só para completar, essa é a diferença de nós para o Mashiach. Nós não somos da Trindade ou da unicidade. A nossa concepção judaísmo messiânico da unidade é diferente. Para nós, Yeshua foi criado e gerado. Ele é a primícia da criação de Deus. A diferença dele para nós é que nele Deus pode manifestar a plenitude do Espírito, que não pode em nós. Por quê? Porque a alma de Yeshua, a própria alma dele, ela não tem pecado. Então, ele, por isso é chamado Mashiach, ungido, todo ungido. Ou seja, o Espírito de Deus pode operar no Mashiach plenamente, e nós não. E nossa alma tem debilidades, tem mazelas. Nele não. Então, um DNA adâmico. E Yeshua tem o DNA divino. Perfeito. Só que na nossa concepção, isso não é trindade. Não é trindade. Porque o eterno, aquele que gerou tudo e gerou o próprio Mashiach, diz, ele habita na luz inacessível. Ou seja, na nossa concepção, ele habita no mundo não existente. O mundo existente não cabe a ele. Mas ele, no mundo existente, tem um representante. Yeshua, o Mashiach. Mashiach, é bom entender essa palavra, Messias. Todo ungido. O único ser que pode ser plenificado. A presença divina atinge não só o espírito, a alma dele. Nós não. A nossa alma não pode ser atingida. Por isso que quando Yeshua recebe os pecados, o Eterno se afasta dele. Não pode estar, porque Deus não pode conviver com o pecado. E pela primeira vez ele fala, meu Deus, por que me desamparaste? Porque ali ele recebe o pecado de todos aqueles que recebem o seu testemunho. Mas existe, é claro isso, a palavra, o apóstolo Paulo, ele diz com muita clareza, a palavra divide alma e espírito. Biblicamente falando, há uma divisão.
pastor Marcos? O senhor está aí inquieto, eu quero que o senhor fale. Não, a gente fica observando, né? Porque é polêmico, de fato, né? A gente vai introduzindo as nossas ideias, aquilo que eu penso, e logo que eu começo a pensar que esse porto seguro é o espírito, né? E a alma vai para o inferno, né? E a alma do salvo vai para o céu junto com o espírito. Então fica meio confuso, né? Fica batendo muito na mesma tecla de que alma e espírito não é a mesma coisa. E quando a Bíblia fala de alma, logo no início nós falamos, alma lá no Velho Testamento, ele está direcionando ao espírito, né? Não é alma, senão os animais são alma viventes. E ele morreu, acabou. Não tem salvação para os animais. E tem almas. Então, quer dizer, se a gente entrar nesse processo, não, alma, e o espírito. O espírito é o porto seguro, vai para Deus, e a alma que não foi salva vai para o inferno, ou vai para um purgatório, aí vai entrar em outros trâmites também que tem aí, né? Então, é importante a gente ter muito cuidado na hora de colocar aquilo que eu penso. Eu tenho que colocar o que está escrito na Bíblia, né? A alma que pecar, esta morrerá. Quando ele fala alma que pecar, ele fala, esse que o espírito que pecar, esse morrerá. Vai morrer, não tem jeito. Pastor Enoque. Interessante que nós estamos falando da alma, e é muito importante. Mas eu quero trazer aqui um assunto. A natureza humana. O corpo é a natureza pecaminosa. E a alma, coitada, passa um aperto. A alma passa um aperto. A alma passa um aperto. Por quê? Porque a atenção do corpo, a vontade dele é pecar. Ele não está nem aí. Ele quer fazer tudo que não agrada ao espírito. Por isso que o espírito não tem nada com o corpo. Em relação... Vocês estão entendendo, né? Exatamente, em santificação. Porque o corpo... Por isso a Bíblia afirma, né? O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Não é a alma contra o espírito. E nem a alma contra a carne. A alma faz a escolha. Então, a alma é o faz sentimento, a é a emoção. Aí a gente vai mexer só no emocional, só no sentimento humano, que é a alma. Mas ela não vai definir que a minha alma está salva. Né? É o espírito que está salvo. Não, eu vou a dar alma conta, é que está salva. O que eu vou dar conta é do espírito. Eu vou dar conta do meu espírito, aquilo que ele me deu para eu administrar, cuidar, tratar, porque todos nós vamos prestar conta a Deus, do espírito. Não. Concordo. Inclusive, mas só uma coisa, quem é salvo é a alma. Não o espírito. A alma do ser humano é salva. Porque o espírito, ela precisa de salvação, não o espírito do ser humano, a alma do ser humano, que ela tem debilidades, ela precisa da misericórdia, ela precisa do perdão, não o espírito. A alma é salva e nem o corpo é salvo, o corpo vai morrer. Pois bem, é o que eu estou falando. A alma, quando está direcionada à salvação, é o espírito. A direção é essa, é tomar o espírito para Deus, vai voltar para Deus. É que o que o pastor Marcos fala, o pastor Marcos Andrade, é que às vezes a Bíblia usa coração. E a gente sabe que o coração é um órgão. É um órgão. E às vezes ele está tratando exatamente dos sentimentos. Dos sentimentos. Fala coração não é uma metáfora de compreensão de sentimentos. Está falando exatamente que ali há uma tramitação de escolha e de quando a Bíblia fala de coração enganoso, fala de debilidade, é que ali existe uma alma. Porque no espírito existe um porto seguro de ser, uma concepção divina de plenitude da divindade em nós, no espírito. E o espírito sem alma, quando volta para Deus, segundo a sua visão, o que ele se torna? O espírito do homem. Veja bem, quando a pessoa é lançada no inferno... O senhor também está bom de pergunta, hein, pastor Edinaldo? Está bom de pergunta. Estou querendo a fundamentação. Eu não respondi, pastor. Porque, inclusive, não, mas peraí, você está dizendo que o Jesus... espírito... Deixa eu responder, pastor. O senhor me perguntou. O espírito de uma pessoa salva, ela vai com a alma para os céus. Quando a pessoa vai para o inferno,
A alma vai para o inferno com o corpo e o espírito volta para Deus. E se porque dilui. é um porto seguro. Fica nele, tudo é dele. Se dilui. Tudo é dele. A não é dilui, tudo é dele. É como como um mar que você chega a onda, ela vai preenchendo todas as fendas, mas continua sendo o mar. Deus colocou esse porto seguro naquela pessoa. A pessoa fez escolhas erradas. Esse a alma da espírito pessoa foi tem para o inferno e Deus personalidade? recolheu. O espírito é um porto seguro, personalidade tem a alma. Ah, sim, exatamente por isso. Que adianta voltar para Deus como essência? Apenas é um como porto essência, seguro, é esse espaço uma do vez nosso criado, ser, pastor. Sempre criado. Criado para a eternidade com Deus ou criado para a perdição sem Deus. Veja bem, é um espaço que Deus proporcionou para o ser humano. Volta para Deus. E Deus recolhe isso. E a pessoa Deus fez mais recolhe essência, energia, não é essência, metafísica, o espaço, metaquímica. Eu existo, eu sou eu, você é você. Isto isso aí, essa existência, ela é perene e é eterna, próxima de Deus ou longe de Deus. Agora, eu queria, Marco, dizer lá, citar Filipenses, capítulo 2, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele subsistia em forma de Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo. A palavra não é subsistir. Se tornou criatura humana. Quer dizer, João fala que antes era o verbo. O verbo é a palavra. A palavra não pode ser criada, ela é incriada, porque é o próprio Deus. Então, colocar isto aí. A tradução não está correta. Porque fala assim: a palavra é Deus, está sem o artigo. Eu vou ter que pedir a produção para fazer um novo programa sobre corpo, alma e espírito. Porque o Antenados na Geral de hoje, ele tem que findar-se. Que pena. Olha, vou dizer a vocês, há muito tempo eu não me sinto tão bem aqui no meio de pessoas tão maravilhosas, um assunto tão intrigante. Deus abençoe muito vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para Manaus. Sandrinho, Deusimar, a galera toda de Manaus, um abraço. Um beijo para todo mundo. Antenados na Geral fica por aqui e a gente se encontra. Na sequência, tem Galeria Clipe. Deus te abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau. Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer e o controle de